Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da nossa série Cristão em Tempo Integral. Hoje estaremos dando início à lição de número 5, chamada Círculo de Comprometimento, parte 1, que nós vamos estudar a partir de agora. No estudo anterior, a gente aprendeu sobre a importância do ser humano nos planos de Deus. A gente viu, o grande amor de Deus por nós e o quanto somos especiais para Ele. E esse amor nos motiva, a viver para Deus, a cumprir a missão que Ele tem para a nossa vida. E também nos dá a certeza que Ele nos proverá, tudo o que nos for necessário, porque Ele cuida de nós, Ele nos ama. E por sermos parte do seu plano e por Ele nos amar muito, nós devemos nos envolver com Ele, estar próximo dEle na missão que Ele tem para cada um de nós. Deus nos ama muito e nos quer muito próximo dEle. Vamos estudar então? Vamos lá! Começando o nosso estudo de hoje, eu já inicio com uma pergunta para você. Há muitas pessoas que são interessadas em Deus e não comprometidas com Deus. Você é qual dessas pessoas? Uma pessoa interessada em Deus ou comprometida com Deus? Você consegue fazer a diferenciação de uma pessoa que é interessada em Deus da pessoa que é comprometida com Deus? No mundo há muitas pessoas interessadas em Deus, Elas gostam de ler a Bíblia, a gente sabe, elas gostam de participar dos cultos e fazem até orações. A gente costuma chamar também essas pessoas de pessoas que são simpatizantes com o Evangelho, gostam de estar presentes em dias de culto, gostam de ouvir a pregação, gostam de ouvir as participações especiais. Quando elas estão com alguma dificuldade na vida, elas lembram-se rapidamente de Deus, e recorrem a Deus. Pessoas também que lembram de Deus em momentos de dificuldade, elas geralmente são aquelas que pedem oração. Elas lembram de Deus nesse momento e pedem oração da igreja, de pessoas envolvidas ali com a igreja para que estejam orando. Esses tipos de pessoas que são apenas interessadas em Deus, é desse jeito. Pessoas que gostam até de ler a Bíblia, participar de alguns cultos, Tem alguns amigos na igreja, tem o desejo que os seus filhos vivam nesse ambiente, porque julgam esse ambiente até o melhor, dizem, é o melhor caminho, Só que a vida cristã vai muito além de apenas estar interessado no Evangelho, interessado nas coisas de Deus, E Deus exige de nós não apenas interesse, Deus exige de nós um compromisso. Pessoas interessadas, elas se simpatizam com o que é apresentado através do Evangelho. Pessoas comprometidas já é diferente. Então, nós vamos entender a partir de agora o que significa, o significado da palavra compromisso. Me acompanhe no próximo slide. O compromisso, ele é totalmente diferente de apenas estar interessado. Um compromisso é um vínculo muito mais forte do que o interesse. O interesse é um vínculo, digamos que bem fraco, bem superficial. O compromisso é um vínculo profundo, Então, comprometer-se é obrigar-se a fazer algo. Você se obriga a fazer algo, é respeitar, um trato feito, é manter um acordo com todas as suas forças. Compromisso, o nome já diz, você está assumindo um compromisso com alguém, então você se obriga,
né, a fazer algo, a respeitar um trato, um compromisso que foi feito com aquela pessoa, e você leva isso adiante com muita seriedade. O que Deus, né, requer de nós é isso. E vai muito além dos nossos comprometimentos sociais que a gente tem em nossa sociedade. Nós temos compromissos sociais como pagar os impostos, votar com consciência, respeitar as leis de trânsito. São compromissos que nos submetemos, né, diariamente ao trânsito. A gente está se submetendo sempre ao semáforo, né, ao que está sendo ali determinado. Então a gente tem um compromisso social com aquilo, né? Existe o compromisso social também no trabalho, de você não enrolar, né, no horário de trabalho. Você se compromete com aquilo que foi proposto, o horário de trabalho que foi proposto, e você cumpre, você se obriga a cumprir com esse compromisso, porque isso é o correto. Educar bem os filhos é um compromisso social, ajudar os necessitados, respeitar a vaga do idoso ao estacionar no supermercado, não furar fila, né, e etc. O compromisso, isso aí são os compromissos sociais que nós temos aí com a sociedade. Só que o compromisso com Deus vai muito além disso, porque o compromisso com Deus envolve uma entrega total, a esse Deus. Qualquer pessoa pode ter um compromisso social, respeitar as leis, né, as autoridades, ser honesto, generoso, como a gente falou aqui, tratar bem, né, ao próximo. Isso não, essas atitudes não são atitudes somente exclusivas, né, não são qualidades só exclusivas aí dos cristãos, né? Muitas pessoas que não compartilham, né, do evangelho também têm tais posturas. É muito triste ver, né, muitas vezes, que muitos descrentes têm comportamentos até melhor na sociedade, porque ela está comprometida com a sociedade onde ela está inserida, então ela tem um melhor comportamento na sociedade que até os próprios cristãos. Um dos motivos por termos muitos descrentes que têm posturas mais adequadas que os próprios cristãos é o fato desses tais cristãos viverem uma vida sem compromisso com Deus. Por quê? Elas são apenas interessadas nas coisas de Deus, né? Frequentam a igreja evangélica, mas nunca assumiram um compromisso verdadeiro com o Senhor. Por isso elas não estudam a palavra, não obedecem a Deus, não têm uma vida transformada e nem vivem conforme as leis de Deus. E como resultado, carregam o nome de cristãos, mas não seguem o exemplo de Cristo. Por isso, muitas vezes tem essa diferenciação de postura. Enquanto cristãos comprometidos com Deus, nós temos que cumprir com os nossos compromissos sociais e com o nosso compromisso com Deus. Cumprindo o nosso compromisso com Deus, amando-o de todo o nosso coração, nos entregando para Ele, nós conseguimos ser pessoas melhores na sociedade, consequentemente, executando muito bem os nossos compromissos sociais, sendo exemplo para a geração. E na Bíblia a gente observa muitas pessoas, principalmente aquelas que seguiam a Jesus, no meio da multidão, que apenas estavam interessadas nele. Por quê? Elas só tinham interesse no que Jesus poderia fazer naquele momento, circunstancialmente, ali por elas. Né? A gente pode observar isso nos evangelhos, em todos os evangelhos onde a gente vê histórias de pessoas, né, que foram curadas, pessoas que foram libertas, né, pessoas que queriam ouvir uma palavra apenas do Senhor. Temos vários exemplos na Bíblia sobre a multidão que seguia Jesus, né, os milagres que Jesus operou. Muitas daquelas pessoas que foram alvos dos milagres do Senhor, muitas delas só tinham interesse apenas no milagre, no que ele podia oferecer,
em termos de milagre, libertação, e não em se comprometer com ele e segui-lo fielmente. Como, Vanessa, que isso acontece? Como é que você me garante que realmente essas pessoas só tinham interesses por Jesus e não estavam comprometidas? Isso está lá em Lucas 23, do 18 ao 25, quando a multidão gritava, né? Solte Barrabás e crucifique Jesus. Essa multidão eram as pessoas que seguiam Jesus, que estavam interessadas em seus ensinos, nas suas curas, nas suas libertações, mas não eram comprometidas com eles. Essas pessoas gritaram: crucifique-o, crucifique-o, até que Jesus fosse crucificado. Essas pessoas, né, o mesmo povo, né, que se interessava por Jesus, por suas curas, seus milagres, ensino, gritavam em alta voz, como eu disse, pedindo a crucificação de Jesus. O interesse deles, ali naquele momento da crucificação, já havia passado. Nunca houve compromisso algum, por isso não havia motivo para o defenderem ou para se arriscarem por amor e por fidelidade a ele. Vejam bem, era apenas um interesse, uma superficialidade. Eles não tinham o vínculo do comprometimento com Jesus a ponto de se entregar por ele, de defendê-lo e ser fiel a ele. Compreendemos um pouco do significado da palavra compromisso, estar comprometido com o Senhor. Então vamos esmiuçar e entender um pouquinho as características do compromisso com Deus. Primeiro, a pessoa que se compromete com Deus, ela precisa entregar toda a sua vida a Deus, entregar todo o seu caminho, todos os seus anseios, os seus desejos ao Senhor. Em Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 24, diz isso, o Senhor Jesus dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, faça uma entrega total de sua vida, negando-se a si e se assemelhando com a minha cruz. Foi isso que Jesus quis dizer ao falar: tome a sua cruz. Ele diz: se assemelhe a minha cruz, ao meu sacrifício. O meu sacrifício naquela cruz se resume totalmente em entrega. E quando eu digo para vocês, tome a sua cruz, se assemelhem à minha, se assemelhe ao processo que eu passei. O processo da crucificação foi um processo de entrega. Portanto, entreguem a vida de vocês e tudo o que vocês têm e vem e sigam-me. Assumam esse compromisso comigo. Então, a primeira característica é uma entrega, né, de toda a sua vida, toda ela, dando liberdade ao Senhor de agir em todas as áreas de sua vida. Segundo, é estar disposto a sacrificar-se por Deus. A viúva, ela nos deu um exemplo clássico e lindo. Ela deu tudo o que possuía ao Senhor, tudo que ela possuía, suas únicas moedas. E Jesus valorizou aquela mulher por a fé dela, por sua abnegação. Ela abriu mão do que era precioso, ela já era uma viúva. Então ela se sacrificou, ela entregou o que ela tinha de valioso e de melhor e sacrificou ao Senhor. Isso está aí em Lucas, capítulo 21, do 1 ao 4. Entregue-se ao Senhor, esteja disposto a sacrificar aquilo que para você aparentemente tenha um valor inestimável. A gente se lembra no Antigo Testamento de Abraão, quando o Senhor falou: Abraão quer o seu filho como sacrifício. Abraão não titubeou, porque Abraão era uma pessoa comprometida com Deus. Ele pegou o seu filho e foram os dois.
E num ato de fé ele disse: em breve nós voltaremos, tendo a certeza que ele traria o seu filho de volta e que Deus iria prover o cordeiro para si. Porém, o seu ato de fidelidade e de entrega agradou tanto o coração do Senhor, foi uma obediência tão linda e tão genuína, que o Senhor prepara. É óbvio que o Senhor não queria o seu filho. O Senhor queria provar o coração de Abraão e saber se ele estava disposto a sacrificar o que ele tinha de mais precioso, o seu filho, o filho da promessa, o filho da qual seria gerada uma descendência que se multiplicaria, se tornaria volumosa. Era um filho preciosíssimo e valioso demais. Como entregar o meu filho tão precioso? Comprometer-se com Jesus envolve sacrifício, abrir mão de muitas coisas. Interessados com Jesus, por Jesus, não tem essa capacidade de sacrificar. Não compreende que a vida com Cristo vai muito além de apenas ter interesse por Ele. Que nome lindo, que legal, que culto bacana, que igreja legal, que pessoas legais. Vai muito além, consegue entender? Então, entregar toda a sua vida a Deus, estar disposto a sacrificar-se, por Deus. Terceiro, ter coragem para colocar Deus em primeiro lugar na vida. Ter coragem para colocar Deus em primeiro lugar na vida. O primeiro lugar é dele. A palavra de Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Jesus desafiou nesse texto um homem a rever as suas prioridades, A Bíblia não dá nome a esse homem, mas a rever as suas prioridades, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus já nos diz isso: buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Pessoas comprometidas com Deus entendem que precisam dar ao Senhor o seu devido lugar, que é o de primazia, é o primeiro. Tudo tem a ver com Ele, tudo gira em torno dele, o Senhor. Nós deixamos de ser o centro, as coisas deixam de ser o centro, as outras pessoas deixam de ser o centro. E quem é o centro, e quem reina, quem governa, quem é adorado, reverenciado, é o Senhor, o nosso Deus. Ele é o primeiro. E por último, não menos importante, servir a Deus como único Senhor, que se assemelha muito ao terceiro. Não é possível servir aos dois senhores. É preciso escolher a quem vamos servir fielmente e de todo o nosso coração. Eu não posso cochear, ficar embaraçado entre dois pensamentos. Eu não posso adorar a outros deuses. Eu não posso adorar a coisas, a dinheiro. E eu não posso colocar nada no lugar do meu Deus. Não posso ter dois senhores. Existe apenas um Senhor, a qual eu devo servir. A Ele que eu devo servir. Quais têm sido as suas prioridades de serviço? A quem você tem servido? Em se tratando da obra de Deus, do serviço de Deus, das missões e dos propósitos que Deus tem para a sua vida, quais têm sido as suas prioridades? Você tem passado essas prioridades por uma peneira? Existem muitas pessoas que ao longo da sua caminhada colocam numa pirâmide tudo acima de Deus. É importante, é mais importante isso, é mais importante aquilo, é mais importante aquilo outro, é mais importante aquilo outro. E Deus e o serviço a esse Deus fica lá no fundo. Quando der tempo, eu faço. Eu preciso, pessoas que precisam eliminar de suas agendas, que estão cheias, sobrecarregadas, estão cansadas demais, estão com agendas muito cheias. Preciso eliminar alguma coisa da minha agenda. Se você é uma pessoa comprometida com Deus, certamente o que vai estar no topo do que você precisa eliminar não vai ser o serviço ao Senhor Jesus.
Pessoas que apenas têm interesse por ele fazem isso, colocam o serviço ao Senhor Jesus como prioridade para ser eliminado. Estou muito atarefada, vou deixar de servir ao Senhor nessa área para a qual fui chamado, para que eu consiga ficar mais tranquila. Não é isso. O Senhor é o primeiro a ser servido. Por meio de tudo que fazemos e de tudo que somos, Ele é a primazia. Ele precisa ser servido. Ele precisa ser honrado no meu local de trabalho, ele precisa ser honrado onde eu estou. Eu não posso deixar simplesmente de fazer a obra de Deus, de deixar de ser cristão, porque eu estou comprometido com algo maior, em que eu vou me fidelizar, em que eu vou me entregar, em que eu vou me comprometer de tal forma que eu não vou conseguir fazer a desassociação, está entrelaçado. A obra de Deus, o serviço ao Senhor se tornará algo que já faz parte da minha vida, do meu cotidiano, eu não posso viver sem. Observe suas escalas de prioridade. Talvez você é uma pessoa que está se sentindo muito cansado, sobrecarregado e está pensando, vou parar de servir ao Senhor em tal área, vou parar de fazer tal coisa. Realmente é isso que toma o seu tempo? Ou você precisa melhor administrar o tempo? Realmente é isso que você precisa eliminar? Reflita, pense direitinho acerca disso. Lembre-se, uma pessoa comprometida com o Senhor, ela serve a Deus como o único Senhor. O Senhor dela não é o trabalho, o Senhor dela não é a faculdade, o Senhor dela não é o dinheiro, não é o amor ao dinheiro. O Senhor da pessoa comprometida com Deus é o próprio Deus. Pessoas comprometidas honram os seus compromissos sempre. Elas sempre honram porque elas se obrigam, se inclinam, se submetem a esse compromisso que foi estabelecido entre essas duas partes, entre o Senhor e entre nós. Existem muitas pessoas que precisam passar por um processo de transição, saindo dessa fase de apenas interessados pelo Senhor e começar uma vida de compromisso, de entrega, de disposição, de coragem e de serviço, que foi o que acabamos de falar. E há uma ilustração acerca desse processo que a gente chama de círculos de comprometimento, que mostra, né, como uma pessoa pode progredir de uma vida de interesse para uma vida total de entrega a Deus por meio do compromisso. A pessoa começa com o interesse, né? Primeiro, nesse círculo de comprometimento, ela começa com o interesse. Depois ela passa para aquele compromisso inicial. Depois ela amadurece o seu compromisso e ela já está ali no compromisso firme com aquilo. E aí depois ela está numa entrega total, numa dedicação total a esse Deus. E por fim, ela se torna um exemplo para que outras pessoas também sirvam a Deus. Você já ouviu dizer acerca de uma pessoa assim? Fulano é um exemplo de servo. Ciclana é um exemplo de serva, sempre servindo a Deus, sempre servindo ao próximo. Você já ouviu sobre isso? E quando você ouviu falar sobre isso, você estava ouvindo falar de uma outra pessoa ou de você? O que as pessoas falam ao seu respeito em se tratando de sua vida de comprometimento com Deus? Será que as pessoas olham para você e observam, lá vai uma serva dedicada e comprometida? Lá vai um servo dedicado e comprometido. Será que a sua vida tem sido exemplo disso? Um exemplo de entrega, um exemplo de disposição e de sacrifício ao Senhor, colocando-o em primeiro lugar da sua vida e não as coisas que vão sendo nos acrescentadas. Confie em Deus. Quando a gente não prioriza Deus como primeiro, nós não confiamos que as demais coisas serão acrescentadas. Confie em Deus. Coloque Ele como o primeiro. E aí, entenda que as outras coisas vão sendo acrescentadas automaticamente.
Então sirva a Deus como seu único Senhor. Sirva a esse Deus. Deus tem um chamado para você, Deus tem uma missão para você e Ele quer que você se comprometa com esse chamado, se comprometa com Ele, se aprofunde no estudar da sua palavra, na sua devocional, no ouvi-lo, para que Ele te instrua no caminho em que você precisa trilhar, onde você vai ouvi-lo, onde você vai ser direcionado por Ele. Finalizando o nosso estudo de hoje, vamos recapitular o que a gente aprendeu até aqui. Primeiro, ter interesse pelas coisas de Deus não é o mesmo do que ser comprometido com Ele. Ter interesse em Deus é uma coisa, você fica na superficialidade. Estar comprometido com Ele, você está totalmente envolvido, totalmente entregue. Segundo, muitas pessoas se interessam por Cristo, mas não estão dispostas a se comprometer com Ele. E por último, quem quer ter compromisso com Deus, como a gente acabou de estudar, precisa entregar toda a vida ao Senhor. Está disposto a sacrificar-se por Ele. Ter coragem para colocar Deus em primeiro lugar. Ter coragem. Coragem implica em confiança. Por isso que o tópico é ter coragem para colocar Deus em primeiro lugar. E depois servir a Deus como o único Senhor, ser fiel a Ele. Ser fiel ao Senhor são características que existem em nosso Deus, que são atributos do nosso Deus, né? E mediante o estudo que tivemos aqui hoje, a gente consegue perceber alguns atributos que tem em nosso Senhor Jesus Cristo, que precisamos ter para que o nosso compromisso seja total com Ele. Primeiro, a obediência, a entrega exige obediência. Depois, a fidelidade. Entrega e fidelidade. Você se entrega e você é fiel àquele compromisso que você assumiu. Jesus viveu uma vida assim, totalmente entregue à vontade do seu Pai, Ele nos deixou o exemplo para que eu e você também sejamos como Ele, tenhamos as suas atribuições em nós. A capacidade de obedecer e ser fiel é gerado em nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que está me ouvindo nesse momento, que se identificou apenas como uma pessoa interessada em Jesus e não comprometida com Ele, eis o momento de você fazer agora uma entrega total da sua vida e comprometer-se com Ele, com a causa dele, com a causa do Evangelho. Você que já é comprometido, renove suas forças no Senhor. Continue se entregando e fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Você que já está há muito tempo no Evangelho, se identificou agora como apenas um interessado. O seu compromisso, você está ali naquela fase do compromisso inicial, do círculo de comprometimento que estudamos. E você não está conseguindo ir para a terceira fase, que é do compromisso, para depois ter a dedicação total. Você se sente travado, você é instável. Nós estamos vivendo num tempo de muita instabilidade no meio cristão em se tratando de compromisso. Pessoas que não conseguem de jeito nenhum assumir um compromisso com Deus. Elas iniciam bem, elas caminham até uma fase e elas caem novamente, pois elas colocam outras coisas como prioridade. Entregue-se totalmente, fale: Senhor, em minhas mãos eu te entrego a minha vida. Faça de mim o que o Senhor quiser, porque o Senhor me ama, o Senhor me criou para a sua glória e o Senhor tem lindos planos para a minha vida. Quais são esses planos? Eu me entrego à sua vontade e eu quero fazer o que agrada ao teu coração. Eu quero ter uma dedicação total e priorizar o Senhor como o único Deus e te servir fielmente.
não ficar parado. Eu quero te servir. Porque se o Senhor me ama e me criou, o Senhor me deu lindos dons. Então eu quero fazer bom uso desses dons. Deus te abençoe, que esse estudo tenha falado ao seu coração. E até o próximo, a parte 2, que nós vamos dar sequência ao círculo de comprometimento. Deus abençoe você. Tchau, tchau.